Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Eu queria ler alguns versículos. Você não precisa abrir, não. Só acompanhar. É do Salmo 37, Frei diz assim: confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O quinto diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E o 7 diz: descansa no Senhor, espera nele, e não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Mas aqui diz assim: confia no Senhor, agrada-te, emprega e descansa no Senhor. Amém? Então é esse Senhor que nós vamos estar louvando agora, nesse momento. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor nos deu, pelo frio também que é necessário, para os alimentos do campo, enfim, é necessário para nossas vidas também. Te agradecemos pela nossa vida e porque estamos aqui na casa do Senhor nesse dia tão bonito que o Senhor nos deu. Abençoa-nos e receba nosso louvor, nossa adoração agora em nome de Jesus. Amém. Do Senhor, Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é o teu castelo, teu refúgio na tribulação. Descansa no Senhor, Ele agirá. Agrada-te do Senhor, Ele fará aquilo que deseja o teu coração. entrega o teu caminho, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Descansa no Senhor, espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é o teu castelo, teu refúgio na tribulação. Descansa no Senhor, Ele agirá. amém. Jesus é o melhor amigo em quem nós podemos confiar, amém? Ele é a luz do mundo, diz o texto, quem anda com ele não anda nas trevas. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, os milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, os milhares o escolhido para mim. levou minhas dores todas, levou minhas dores todas, as mágoas me empreguei. Ele tem ouvido em tentação, deixei por Ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador,
obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, agora eu me verei, Jesus meu Salvador, Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim, dos milhares escolhido para mim. O Salmo 84 diz assim: com pardal comprou casa, andorinha, ninho para si, onde acolha seus filhotes, eu comprei teus altares. Amém? Com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. bem-aventurados Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, dos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Ele é sol e escudo, pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. só nossas vozes. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Vou convidar nosso irmão presbítero Neri a orar, e o irmão Alex tem a palavra. O Alex tem a palavra.
Enquanto não tem microfone, eu vou xingando ele. Ah, não, já voltou, escapou da bronca. Então, o pastor Maurício tem falado já sobre a introdução sobre o livro de Apocalipse. Nós estamos ainda na introdução. Nessa introdução, o pastor Maurício já falou sobre uma das visões, antes da gente começar nos textos específicos, uma das visões, uma das maneiras de interpretação, que é o pós-milenismo. E ele, nessa visão do pós-milenismo, ele colocou bem claro que é uma visão que quase não é mais usada pela igreja, porque é uma visão que tinha perspectiva de futuro melhor. Ou seja, após o surgimento da igreja, acreditava-se que com a pregação do evangelho, a pregação da palavra, o mundo ia ficar melhor. A sociedade ia ficar melhor, mais santa, menos crueldade, menos pecado. E daí o mundo ia ficar tão perfeito, que praticamente a vinda de Cristo e o céu seria quase que aqui algo maravilhoso, um milênio fantástico. E com a vinda da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, essa teoria caiu por terra. Porque o mundo não ficou melhor. Ele ficou pior, no sentido de guerras, maldade humana, de violência. Então quase não se fala mais sobre isso. Depois veio algumas outras tendências e possíveis de interpretação. Eu quero falar sobre uma delas hoje, que é: se pós-milenismo deixou de ser uma possível interpretação, o que eu vou falar hoje é uma concorrente da visão que o pastor Marcos tem, que ele vai falar sobre o pré-milenismo histórico ou clássico na semana que vem. E eu vou falar hoje sobre o pré-milenismo dispensacionalista. Essa ainda é muito usada, apesar de ser a mais difícil de engolir. Tá? É muito usada, mas é a mais difícil de engolir. Há um tempo atrás tinha a Bíblia de Estudo Scofield. Nós temos a nossa Bíblia de Estudo de Genebra, ou Reformada. Essa Bíblia de Estudo de Scofield, ela traz uma interpretação dispensacionalista bíblica, que caiu por terra, e eu vou falar um pouquinho sobre o porquê caiu por terra nesse sentido. O texto base de todos é Apocalipse 20, onde tem a visão que fala sobre o reinado de Cristo, tá, por 1000 anos. Todas as bases serão nesses reinados de 1000 anos. E o que diverge entre uma teoria ou um modo de interpretar do outro é quando vai ser esse 1000 anos. Ou se é literal ou figurado. Mas nós já vamos chegar lá. Então, para nós só refletirmos um pouco, vamos só passar aqui o método de interpretação. O que nós estamos falando de Apocalipse são métodos de interpretação. Eu tenho que deixar bem claro, é que para nós estudarmos e interpretarmos Apocalipse, nós temos que estudar o livro de Daniel, que fala das semanas de Daniel, Isaías, Jeremias, Mateus, Tessalonicenses, Colossenses e Apocalipse. Nós temos que estudar a Bíblia quase num todo para compreender Apocalipse. E como ler Apocalipse? Eu leio uma sequência do 1 ao 20, cronologicamente, ou eu vou ler em ciclos na história? Ler em partes, onde Deus através de João, conta a mesma história 7 vezes. Também existem divergências sobre isso, mas o que nós mais gostamos é contar a mesma história num processo de evolução nas suas características durante a história do Apocalipse. Mas métodos de interpretação. Como método de interpretação, nós temos lá, para estudar Apocalipse, 2 possibilidades. Um método literal e um método alegórico. O que seria isso? Vou dar um exemplo ali citando Gênesis. Dando estudo essa semana para um jovem, e a pergunta de Gênesis é:
Alex, os 7 dias da semana da criação são literais? Foram 7 dias? Ou foram 7 tempos? Um dia pode ser 1000 anos? Um dia pode ser um tempo? Então Deus criou o mundo em 7 dias? Ou criou em 7 tempos que nós não conseguimos calcular quantos dias foram? Bem, sobre isso existe diferença. Tem um grupo teológico que acreditam que foram 7 dias literais. É o que nós cremos. Mas tem correntes teológicas que acreditam que foram tempos, né? 7 tempos diferentes. Então, existe uma diferença entre interpretar a Bíblia literal ou alegórico. Nós, a grande base presbiteriana, ela acredita assim de que existem textos que são literais, existem textos que são figurados ou alegóricos, principalmente os textos proféticos. Tem textos proféticos que ele é literal e tem também profecias que são mais alegóricas. Então tem que ter um critério para isso. Mas existem 2 possibilidades, literal ou alegórico, mas nós acreditamos numa terceira, que é a soma das duas, tá? Tem concepções que são literais, tem concepções que são alegóricas. Mas como saber isso? Uma regra de hermenêutica. Né? Quem é aluno do IPEM e faz hermenêutica, a hermenêutica, uma das regras da hermenêutica diz assim, de que para você entender as escrituras, ela mesmo vai se explicar. Então nós temos que ler a Bíblia dentro de uma perícope, dentro de um contexto, dentro de toda a sistemática, às vezes para compreender se é alegórico ou se é literal. Ou seja, meus queridos, para entender a Bíblia nós temos que estudar. Né? Temos que cavar, temos que conversar. Né? Tem um grande pregador que diz assim, que todos os dias ele senta, lê a Bíblia e começa a perguntar para ela. O que ela queria dizer, quando foi, como foi, o que está acontecendo. Né? E a Bíblia começa a dar resposta para ele sobre as suas perguntas diárias. Dentro do método alegórico e literal, nós temos ali pensamentos escatológicos. Idealismo, preterismo, historicismo e futurismo. Então, para vocês verem essas fragmentações, que existem muitas e muitas possibilidades de se interpretar a questão do Apocalipse. Existem muitas correntes na história com ideias diferentes de Apocalipse. E vai diminuindo, daqui a pouco não enxerga mais, né? E tem lá, eu coloquei as linhas principais. Amilenismo, que é o que particularmente eu creio, tá? Amilenista pré-tribulacionista. Que o pastor Maurício vai falar isso daqui 2 semanas. Nós temos o pós-milenismo, que é o último lá de baixo, que o pastor Maurício já falou, que já caiu por terra. E temos o pré-milenismo histórico, é a visão que o pastor Marcos, creio, vai passar para vocês na semana que vem. E o pré-milenismo dispensacionalista, que ficou, para mim, essa função, que para mim é uma, não vou dizer das mais hereges, porque a palavra heresia é muito forte, mas uma das mais difíceis hoje de se aceitar, de se entender como visão possível. E nós vamos ver por quê. Então hoje nós vamos ver sobre o pré-milenismo dispensacionalista pré-tribulacionista. O nome feio, nome grande, nome assustador, mas nós vamos entender um pouquinho sobre o que é o pré-milenismo dispensacionalista. Bem, eu coloquei aqui o desenho da cruz de Cristo, mostrando o início da igreja, e aquele quadradinho lá, quase não dá para ler, está escrito lá 1000 anos, o milênio, tá? Aquele quadradinho lá é o milênio, 1000 anos, e a cruz de Cristo. Só que para nós entendermos o pré-milenismo, nós temos que entender o que é dispensação. Por que são dispensacionalistas? Vocês conseguem ler esse quadro aqui? Eu não, vou chegar mais perto. Né? O dispensacionalismo, ele acredita assim de que Deus fez 7 pactos, 7 alianças com a raça humana, tá? Com os homens. 5 dessas alianças houve falha. Ou Deus errou, ou o homem falhou. Então a aliança é Deus sentar com o homem
o representante, e Deus fazer um acordo. Né? O acordo é, se você for fiel a mim, eu serei fiel a você. E nós teremos uma relação eterna juntos. Mas em algum momento o homem falhou e Deus não conseguiu, com o seu poder, reger a história o suficiente para garantir o cumprimento da aliança. Então, em 5 momentos da história, houve uma falha, né, do homem, por ser pecador, mas uma não suficiência de poder de Deus para garantir a história. E o primeiro pacto que ele faz chama-se inocência. Foi o pacto que ele fez com Adão. Então Deus fez uma aliança com Adão de obediência. Não come e serás abençoado. E o homem pecou. Né? E Deus, rompendo esse pacto, expulsou o homem do jardim. O homem foi expulso. Esse foi o primeiro pacto que foi quebrado. Deus fez uma aliança, não conseguiu sustentá-la, o homem pecou e Deus expulsou o homem do jardim. E Deus deu uma segunda chance, um segundo pacto, que foi o pacto da consciência. Né? Agora o homem pecador, conhecedor do bem e do mal, consciência na sua razão, com o seu livre-arbítrio nesse sentido, ele tinha que ser obediente a Deus. E não conseguiu ser obediente a Deus. Né? Os primeiros filhos do casal, Caim matou Abel. Já houve um caos após o paraíso. Aí Deus, com o dilúvio, julga e interrompe o segundo pacto. Com o dilúvio, Deus acaba a segunda aliança, dizendo, não deu certo. Vou fazer uma terceira aliança, uma terceira chance. Né? Aí, a partir de Noé, né, Deus chama Abraão, que é o governo humano, o pacto do governo humano. Né? Deus chama o homem, depois de Noé, dá a capacidade dele de governar e multiplicar, mas não dá certo. Vira um caos, Sodoma e Gomorra depois, e tudo mais um caos depois de Abraão. Também não dá certo, o governo humano não sai como o governo de Deus, e falha. Deus também extermina, depois chama para o próximo pacto com Abraão, pacto da promessa. Deus promete a Abraão ser pai de uma grande nação, contar as estrelas, ser tu uma bênção, por onde você for eu vou abençoar. E Deus faz um pacto com Abraão, né, com Israel. Né, o que acontece? Não dá certo. Né? O povo não dá certo, o povo acaba indo lá parar no Egito. Deus interrompe o pacto com o Egito. Depois Deus dá mais uma nova chance. Chama Moisés, diz, liberta meu povo, faz um novo pacto, o pacto da lei. Eu te dou a lei, povo, se você obedecer à lei do Senhor, vocês serão vitoriosos, serão abençoados e tal. E o que acontece? Também não dá certo. Primeira chance que o povo sai do deserto com Moisés, já vai fazer o bezerro de ouro. E Deus, mais uma vez, ele interrompe isso, quando ele permite o reino norte, o reino sul, ser escravo da Babilônia e praticamente extinto como o reino de Judá e reino de Israel. Né? Aí Deus faz uma quinta aliança, a igreja. Só que essa aliança, Deus não faz mais com os homens. Porque Deus por 5 vezes tentou. Olha que frase difícil, né? Olha que frase, por isso que não dá para aceitar o dispensacionalismo. Ele disse que Deus por 5 vezes tentou, mas não conseguiu. Limita-se a ação de Deus. E nós cremos, nós sabemos que o nosso Deus é soberano, ele vai estar regendo a história, ele atua na história, ele governa a história, ele é o Senhor da história. E a Bíblia diz assim, de que antes mesmo da fundação do mundo, ele já estava no seu trono planejando e regendo. Ele já preparou até como será o fim do mundo e como será as bodas do Cordeiro. Mas o dispensacionalista crê que por 5 vezes Deus não conseguiu cumprir a sua aliança. Aí a sexta aliança da graça, ele faz com Jesus. Ele faz com Cristo. É como se lá no céu, no conselho entre ele e Jesus, conversando, ele disse, filho,
Eu tentei 5 vezes e não consegui. Agora vamos fazer uma aliança entre eu e você. Você desce na terra, você faz uma aliança com o povo, porque você é a aliança e você é a garantia dessa aliança. Que é a dispensação da graça ou da igreja. É onde nós vivemos hoje, dizem os dispensacionalistas. É o nosso período hoje que Deus fez uma aliança com Cristo e não com a gente. Deus não tem nenhuma relação conosco, mas obrigação com Jesus. Também difícil de aceitar essa indiferença que Deus tem com o ser humano. E aí promete uma 7ª dispensação, que é a futura, que é a escatológica, que é o que nós vamos ver hoje. Tá? Essa 7ª dispensação é o milênio, onde depois que a igreja passar, quando a igreja não existir mais, passar esse tempo da igreja, Deus vai reinar com Cristo e com a igreja durante 1000 anos. E é literal. Um dia após outro dia, 1000 anos literal. Dias corridos. Que é o futuro. Por isso que é escatológico. Ele vai ainda acontecer. Certo? Só para ter uma noção de quão difícil é essa visão dispensacionalista. Então eu coloquei aqui. Eu coloquei verde e verdinho aqui. Vocês não vão conseguir ver. Está escrito igreja. Você consegue enxergar aqui? Eu estou mal mesmo, né? Daqui eu não consigo enxergar. Verde. Né? Então eu coloquei ali igreja, que é o período da dispensação que nós vivemos hoje. Tá? Aquele verdinho. Depois da cruz de Cristo, né, nós vivemos o período da igreja. E eles creem assim que é o período que a igreja vai pregar o evangelho. É o período onde a igreja vai ensinar sobre viver com Cristo, andar com Cristo. É o período hoje que a igreja vive. Só que esse período ele vai acabar. Esse período ele vai passar. Ele tem um tempo determinado. Como vai ser a interrupção desse período? Eu coloquei lá o arrebatamento. O arrebatamento é quando a igreja vai ser levada por Cristo. É aquele momento que nós esperamos, que Cristo um dia voltará. Né? Um dia Cristo voltará para levar a sua igreja a morar com Ele. Né? É a parábola das 10 virgens, que fique atento, fique vigilante, vigie, porque ninguém sabe o dia, a hora, quando o noivo vai chegar. É a ideia onde que a igreja vai subir e ficar com Deus. Até aqui tranquilo. Diz lá que é iminente. Ou seja, nós não conseguimos prever, e pode ser a qualquer momento. Né? Pode ser agora, daqui a pouco, né? Depois do almoço, né? Para quem está com fome, depois do almoço é um bom momento, né? Depois do almoço, pode ser amanhã, ou seja, a qualquer momento, Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, os nossos irmãos que já morreram em Cristo, desde Adão, né, até agora, que se converteram a Cristo, não sendo judeu, tá? Não pode ser judeu, não pode ser israelita. Todos aqueles que aceitaram a Cristo ou se converteram em Deus, como Raabe e tudo mais, né? E os crentes da igreja que morreram com Cristo, como os discípulos, os nossos irmãos que já morreram talvez ontem, eles vão ressuscitar. Então qual é o momento? Quando a igreja chegar no seu fim, quando Deus resolver levar a igreja a morar no céu com Ele, Ele vai ressuscitar também os que morreram em Cristo, os mortos. Eles vão todos juntos, os vivos e os mortos, serem transformados e vão morar no céu com Deus. Até aqui tranquilo, tá bom? Até aqui, basicamente, é meio que universal. Mas quando vai ser isso? Antes da grande tribulação. Então, o que vai marcar o fim da igreja? É a grande tribulação. É o julgamento de Deus nesse mundo. Isso acontece com a grande tribulação.
Então, os dispensacionalistas acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação. Ela vai antes para o céu. Que Deus não permitirá que os crentes passem por um sofrimento gigantesco. Deus vai tirar a igreja. E o final da sexta dispensação, que é tempo da graça da igreja, vai ser com a grande tribulação. Então a igreja foi arrebatada. Foi arrebatada. Aí Mateus 24 que fala que da igreja passando pelos princípios das dores até o surgimento do anticristo. Depois será arrebatada. Fica difícil de interpretação com essa visão. Porque eles acreditam que vai acontecer, né, a grande tribulação. Mas que não é para a igreja. Nesse sentido, a igreja subiu ao céu. A igreja não está mais nesse mundo. Os mortos em Cristo estão lá no céu com Deus. Então, a igreja, que são os vivos que estavam aqui quando Jesus voltou, e os que ressuscitaram, estão lá 7 anos, literais, lá no céu, nas bodas do Cordeiro, usufruindo de uma festa fantástica. Porque os que ficaram aqui na terra, né, vão ser assolados pelo anticristo. O anticristo vai surgir. Quando que o anticristo vai surgir? Na grande tribulação. A igreja não está mais aqui. Ele vai perseguir quem? Aqueles que não aceitaram Jesus e ficaram. Ficaram. Então, pessoas que não aceitaram Jesus ficarão ali, vão fazer 3 anos e meio, conforme Daniel, de uma aliança com o novo governo mundial, que é o anticristo, que é a besta que emerge do mar, a besta que vai emergir da terra. Essa trindade satânica vai montar um governo de falsa paz durante 3 anos e meio. Depois irão perseguir, punir, castigar aqueles que ficaram aqui. A igreja não está mais, conforme essa visão. Mas aí a pergunta que vem, mas Alex, o diabo vai punir quem? Por que Satanás, o anticristo, vai levantar uma grande guerra, perseguição, caos e violência contra o povo que não é de Cristo? Não faria sentido, não é verdade? Bem, aí que entra mais uma dispensação. Israel. O dispensacionalista crê que Deus vai voltar um pacto atrás. Porque ele prometeu a Abraão e a Davi de que ele seria fiel ao povo eternamente. Então eles acreditam de que Israel, nação judeu, terá uma segunda chance. Quando será a segunda chance de Israel? Será nos 7 anos de tribulação. Por isso que Satanás vai colocar uma falsa paz. Os judeus não mais se submeterão, vão se estar sujeito ao anticristo, porque eles vão entender de que Deus está dando uma nova chance. Eles vão tentar seguir uma fé autêntica, e por isso o anticristo vai colocar uma grande tribulação, para castigar ou tentar dizimar o povo de Israel. Então, quem passará pela grande tribulação? As pessoas sem Jesus vão estar nela. Os judeus que não foram para o céu porque não tem Jesus, vão estar nela. E os judeus que morreram serão ressuscitados e estarão nela. Eu fiquei imaginando essa cena. Vamos pensar assim. Vamos dizer que eu não fosse crente, eu não tivesse Jesus. Eu estava na minha casa. De repente, eu acordei, a minha esposa sumiu. Os meus filhos sumiram. Eu fiquei, o que está acontecendo? Me traiu, me abandonou, fugiu e levou as crianças. Olha, o carro está na garagem. Ah, deixou o carro. Né? Foi, mas não levou o carro. Depois eu começo a andar na rua e começo a ver que muitas pessoas que eu conhecia não existem mais, sumiram. E que o governo, as igrejas, não tem mais adoração. Como eu não sou crente, eu disse, que diferença faz? De repente eu começo a ver um monte de judeus glorificando a Deus.
coisas que não faziam antes. E eu vou tomar um susto, porque aqueles judeus que morreram voltaram à vida. Ou seja, a terra está cheia de judeus que já morreram. E quando eu começo a não entender, eu olho para o lado, surge um novo governo, que não é o Bolsonaro. Surge um novo governo, com 3 caras diferentes, unidos, e começam a perseguir, matar, guerra após guerra. Gente, que confusão será na minha mente. Né? Ou de quem ficar, de ver morto ressuscitar e tal. Mas tudo isso, a grande tribulação, é para dar uma segunda oportunidade ao povo judeu. Porque Jesus e João, lá no comecinho do Evangelho de João, ele diz assim, falando para Nicodemos também, que ele veio para que eram seus e os seus não receberam. Né? Ele está dizendo assim, que ele veio para o povo judeu e o povo judeu amaram mais as trevas do que a luz e rejeitaram a Cristo. Mais tarde ele vai dizer assim que, né, que agora ele veio para pregar aos judeus, mas quando ele for posto ao madeiro, igual a serpente lá no deserto, ele vai atrair todo mundo a ele. Ele falava não judeus, também dos ímpios, que somos nós. E o texto diz assim de que são coisas diferentes a ideia de personalismo. Ele não crê numa unidade entre a igreja e Israel. Ele quer que será momentos diferentes. Então nós temos aqui que Cristo volta, primeira vez, arrebata os crentes que morreram, leva a igreja e 7 anos vivendo no céu. Aqui na terra, os judeus, israelitas, vão ressuscitar, vão voltar à vida. E os judeus vivos, junto com esses mortos que voltaram à vida, terão uma certa chance de se arrepender. Né? Mas o diabo, Satanás, o anticristo, vai se levantar contra esses judeus e vai perseguir com uma grande tribulação, que a igreja não passou mais. E após 7 anos de grande tribulação, 7 anos de grande guerra, Cristo vem por uma segunda vez. Então ele veio a primeira vez na cruz, ele veio a segunda vez buscar a igreja, agora ele veio por uma terceira vez. Não me pergunte onde está na Bíblia isso, porque eu não sei, tá? Mas Cristo virá uma terceira vez. Eles falam assim que a primeira vez, ou para buscar a igreja, ele fica no céu escondido. Depois, na terceira vez, ele vem e todo olho verá. Né? Como um relâmpago do ocidente ao oriente, assim, todo olho verá a vinda de Cristo. Isso vai voltar, vai voltar de forma visível. Ele vai voltar para terminar com a grande tribulação. É essa vinda que fala que Cristo vai derrotar Satanás, vai jogar lá no inferno, no lago de fogo, onde ele vai julgar tudo isso, ele vai fazer uma derrota a Satanás, Satanás não vai mais conseguir. Então, Gog e Magog, que é a guerra final, onde Cristo vai esmagar Satanás e acabar com o seu reino nesse mundo, acontece na terceira vinda. E nessa terceira vinda, ele vai trazer quem? A igreja que estava lá na bodas do Cordeiro, a igreja vai voltar com Jesus. A igreja vai ter que voltar aqui para a terra. Então, se você pensa, se você for dispensacionalista, você pensa que morreu vai para o céu? Não, você vai voltar aqui ainda. Então deixa sua casinha pronta, você vai voltar para cá. Você vai voltar para implantar os 1000 anos. E esses 1000 anos é o reinado de Cristo, literalmente, aqui na terra. Então o que vai acontecer? Os judeus que passaram pela grande tribulação, ou aqueles que passaram pela grande tribulação e morreram defendendo Deus, vão reinar aqui também. Quem negou a Deus também na grande tribulação, esse vai para o inferno. Vai morrer, morreu, foi destruído, acabou esse reino e morreu sem Deus, sem Jesus. Aí Cristo, quando vier a terceira vez, ele destruiu Satanás, ele acabou com esse mundo, em termos de governo e pessoas, ele vai
trazer a igreja de novo, vai restaurar essa terra, e vai aqui junto com a igreja que foi arrebatada, junto com os crentes que foram ressurretos, e agora junto com aqueles na grande tribulação que se aceitaram a Jesus e andaram com Deus, todos eles vão reinar 1000 anos aqui na terra. 1000 anos literais. Né? E terá 1000 anos aqui. E aqui que alguns interpretam de que vai se dar de casar, vai plantar de colher, você vai fazer festas. Aqui que fala assim que alguns até dizem que vão multiplicar, né, as gerações. Então surgem interpretações variadas. Mas o fato que o pré-milenismo dispensacionalista crê que a igreja foi arrebatada, depois vem a grande tribulação, e só depois de tudo isso que foi eliminado, vai acontecer os 1000 anos literais. E esses 1000 anos será o governo de Deus aqui na terra, onde Cristo vai estar sentado num grande trono como um rei, quase igual um filme medieval das monarquias. Cristo terá o seu grande trono, terá um grande exército, são os anjos, e nós estaremos juntos lá, conversando com Paulo, né, brigando com Eva porque comeu da maçã. Nós estamos lá falando com Abraão sobre como foi a questão de quase matar o seu filho Isaac. Nós perguntamos para Noé se tem o projeto da arca. Né? Vamos tirar todas as nossas dúvidas teológicas, bíblicas, lá nesse período de 1000 anos. Lá nós vamos compreender Deus perfeitamente, porque lá nós seremos santos. Depois disso, quando acabar esses 1000 anos da igreja reinando com Cristo aqui na terra, Deus vai fazer ressuscitar aqueles incrédulos da grande tribulação e de todo o mundo que morreram um dia sem Cristo. Aí, nesse dia, no final do milênio, Deus vai levar todos que morreram sem Cristo e que estavam sem Cristo para o grande julgamento. Que é aquele julgamento que ele vai chegar lá no céu e vai perguntar: conheço as suas obras. Aquele livrinho que nós temos, né? Essa foi sua vida. Lá vai passar no telão, como se fosse assim, todas as nossas obras e os momentos que nós tivemos a chance de nos render a Cristo e não aceitamos. Aí, a partir dali, vai ser lançado no lago de fogo eterno. Nesse período, final do milênio, a igreja que reinava com Cristo vai para o céu. O novo céu, nova terra, a nova Jerusalém, o lugar eterno de Deus. E os que morreram sem Cristo vão para o lago de fogo, para o inferno, onde morreram sem Jesus e vão viver eternamente, né, na presença de Deus, mas sob o julgamento de Deus, sobre a ira de Deus, e não sobre o amor e a graça de Deus. Então, o pré-milenismo dispensacionalista, ele basicamente, ele acredita nesses fundamentos. Tá? Quem escreveu essa ideia foi John Nelson Darby. Em 1830, ele foi o primeiro pensador a desenvolver isso. E logo após ele, Scofield, ou da Bíblia Scofield, foi o que lançou na sua Bíblia a interpretação, os estudos, né, além dos textos sagrados, sobre o dispensacionalismo. E que deu origem a muitos filmes sobre isso. Base disso aqui também, naqueles filmes deixados para trás, acontecem, né? De que o povo terá uma segunda chance. O Israel terá uma segunda chance. Pontos positivos. O que é de bom, de repente, dessa visão dispensacionalista? É que a igreja, ela, como diz aqui no verdinho, ela vai se preparar. Porque o dispensacionalista entende, sim, de que não há nenhum sinal da vinda de Cristo. Simplesmente vai acontecer. Não há sinal.
que indicam quando. Mas o que vai acontecer? Então, os crentes dispensacionalistas, eles vivem com tanto medo de chegar a hora, que eles procuram se preparar melhor para esse dia. Talvez tentar ser um pouco mais santo. Por que não há sinal para eles? Por que nós discordamos disso? Porque a Bíblia fala de vários sinais que vão acontecer antes da vinda de Cristo. E um dos sinais que vão acontecer, que é a nossa responsabilidade como crentes, é que o Evangelho deve ser pregado a toda. Inclusive, acho que é o tema do TCC da Elisa. É isso, Elisa? É o tema. O Evangelho sendo pregado é um dos sinais da vinda de Cristo. Mas os dispensacionalistas, eles tentam ser santos aguardando a vinda. Ponto negativo é que a igreja dispensacionalista, ela fica tão faceira, tão sossegada, que não vai ter tribulação, que ela não se prepara para ser fiel nas dificuldades. Ela não prepara para ser firme no Evangelho quando for perseguida. Porque eles acreditam que a igreja não vai ser perseguida. Que Deus não vai permitir isso à igreja. Aí a pergunta que nós temos que fazer aos dispensacionalistas são: os discípulos que viraram apóstolos, todos morreram de velhice e numa cama macia? Ou Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo? Paulo foi decapitado. Alguns foram queimados vivos. Outros foram cerrados, como Paulo, cerrado ao meio. Né? Se você pegar as mortes dos apóstolos, o único que morreu de velhice, acredita-se alguns, foi João, após a ilha de Patmos, ao escrever Apocalipse. Todos os outros foram presos, foram torturados, foram esmagados e foram moídos. Se Deus permitiu àqueles homens que andaram com Cristo um grau de sofrimento, Ele vai privar a igreja de qualquer dor? Não. A Bíblia nunca prometeu que ser crente é sombra e água fresca. Mas Ele prometeu que na luta, na batalha, a vitória vem do Senhor. Né? Então a igreja dispensacionalista, ela fica acreditando que não vai passar por sofrimento. Esses pontos do milenismo literal que eles acreditam, ele vai divergir com outras correntes quando? Tá? Por exemplo, o pré-milenismo acredita que nós vivemos ainda antes do milênio, que o milênio não aconteceu e que Cristo voltará para implantar o milênio, tá? Até o seu reino final. O amilenista acredita que a igreja já vive no milênio. Né? Nós já vivemos no milênio. E de que esse período que nós vivemos aqui na Terra é o período já do reinado de Cristo. E quando isso vai acabar? Quando Cristo voltar, né, a sua segunda vinda para destruir Satanás, rebatar a igreja e levar os crentes. Então, o amilenismo, nós já vivemos no milênio. Pós-milenismo, o milênio já passou. Né? Pré-milenismo, né? A igreja vive antes do milênio, aguardando as coisas acontecerem. Então, todos os movimentos nessa linha de pesquisa vão divergir em que área? Quando é o milênio e se é literal ou não. Os amilenistas que já vivem no milênio, eles acreditam que é figurado, que é alegórico, que é um tempo. É um tempo de vida, é um tempo que a igreja vai viver aqui como o Espírito Santo reinando sobre nós. 1000 anos literal? Não, é um tempo. Não um tempo de 1000 anos específicos. Então todos os movimentos acreditam o quê? 1000 anos. Amilenista vivem. Pré-milenista ainda não vivem. Pós-milenista já passou. Tá? Já passou nessa questão.
Aí o que vale para a gente estudar, quando a gente for estudar literalmente ou os textos de Apocalipse? Quando a gente for ler a Bíblia, nós temos que ler como em Apocalipse. Compreender quais são as histórias contadas em Apocalipse. Apocalipse, a maioria das pessoas pensam que é um livro que fala do futuro. Escatologia, escatós, né? Estudo das coisas que irão acontecer, da revelação de Deus do futuro. Mas não, amados. Apocalipse não fala só do futuro. Ela fala de coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e que irão acontecer. Se você passar a ler Apocalipse em 7 áreas diferentes, nós podemos entender do micro ao macro. Por exemplo, eu comentava numa historinha com um pessoal sobre isso, sobre profecias. Vamos dizer assim que você foi viajar. Você com a sua família, num carro, saiu para viajar. De repente, tem um morro bem grande. Uma montanha. Alguém chegou assim e disse assim: nossa, papai, que morro bonito. É um morro muito grande, né? Bem alto. Ponto. Descreveu a visão dela que estava vendo. A outra filha disse assim: é verdade, papai. Grande e alto esse morro, né? E o senhor viu quantas árvores tem? Ponto. Descreveu. Aí o filho que estava no carro lá, né? E disse assim: é verdade, papai. Nossa, você viu? Alto, grande, cheio de árvores, né? Mas você viu que tem um monte de passarinho voando ao redor? Será que morreu alguma coisa lá, que são os urubus? Daí a mãe, né? Assim, vocês não sabem de nada, né? Aquele morro alto, grande, verde que tem os urubus, ele tem o formato de um chapéu. Um chapéu bem grande. Olha só ao redor dela, assim embaixo. Parece que tem aquelas abas do chapéu. Aí o pai, o homem que sabe de tudo, né, que sabe mais, né, mais inteligente que as mulheres, brincadeira, ele vai dizer: é verdade, família, esse morro grande, alto, cheio de árvores, com os urubus, né, voando, possivelmente morreu alguma coisa lá, que se parece com o chapéu, tem o nome de tal lugar, e o nome dele veio por causa dos historiadores que vieram, passaram por aqui e viram que parecia um chapéu, e começa a contar a história. Vejam bem, na viagem, todos estão falando do mesmo morro. Mas cada um, em momentos diferentes, colocam características, detalhes, informações para descrever a mesma situação ou o mesmo objeto. João, ao escrever Apocalipse, ele tinha algumas preocupações. Ele estava onde? Ele estava numa ilha prisão. Estava preso. Por mais que estava preso, ele tinha uma certa liberdade. Ele poderia escrever cartas à sua família, cartas aos seus amigos. Porém, as cartas escritas passavam por um conselho de soldados. Os soldados iriam ler o que os presos estavam escrevendo para o destinatário fora. E se fosse algo ameaçador, algo contra Roma, algo contra o governo, essas cartas eram rasgadas. Então João ele propõe escrever várias postagens, 7, para a igreja compreender algumas coisas. Ele vai narrar 7 vezes a mesma história com características diferentes. A igreja, quando recebia, ela tinha o discernimento de juntar e compreender essas histórias. É por isso que Apocalipse tem lá algumas figuras como dragão, besta, chifres, monstros, objetos estranhos, que os soldados romanos iam ler aquilo lá e iam dar risada.
dizer, João está louco. João fumou orégano. Né? Olha o que está escrevendo, dinossauro, monstro, besta, 7 cabeças. Isso é mitologia, isso não existe. Mas quando a igreja recebia, ela compreendia os símbolos. E compreendia quais momentos da história estava sendo a narrativa. Era por isso que João escrevia essas coisas loucas de monstros. Porque os romanos liam e não conseguiam. Dizia, está louco, pode deixar a carta aí. É loucura. Mas para a igreja não. E ela começa contando, nas 7 narrativas, o nascimento de Jesus. Até o fim, ou até a segunda vinda de Jesus. O que Apocalipse nos narra é a história do nascimento de Jesus. Por exemplo, Apocalipse 12, um dos ciclos, no capítulo 12, começa narrando o início da história. Qual que está escrito em Apocalipse 12? Que ele teve uma visão, que existia um grande dragão, vermelho, feroz, diabólico, a antiga serpente. Ela estava lá pronta para devorar o filho que nasceria da mulher que estava vestida de sol. Mas quando ela estava para dar à luz, a serpente abriu a boca para engolir a criança que iria nascer, né? Deus arrebatou essa mulher vestida de sol e levou para um outro lugar onde nasceu a criança, e a serpente não conseguiu devorá-la. O que está narrando a história desse dragão, dessa serpente, dessa mulher vestida de sol? Está falando do nascimento de Israel, Maria, onde Jesus iria nascer, onde o rei Herodes mandou matar todas as crianças para destruir aquela linhagem real, e Deus leva José e Maria para outro lugar até o nascimento dele. O que está narrando Apocalipse 12, está narrando é o nascimento de Cristo. Então vejam bem, em Apocalipse 12, ele inicia mais um ciclo dizendo, Jesus ia nascer, Satanás queria destruí-lo, e Deus o levou de lá, para que Satanás não colocasse as suas mãos sobre Cristo, para se cumprir a promessa de Deus, Deus regendo a história. Em Apocalipse 12, fala de dragão, e assim vai. Então você vê ciclos falando sobre do nascimento de Jesus, a segunda vinda de Cristo, que é a destruição final. 7 ciclos contados com narrativas diferentes e com uma linguagem que nem sempre é literal, é alegórica, porque dragão, bestas, são coisas que nós não conseguimos imaginar. Para falar do reino do anticristo, esses 3 anos e meio, né, de paz, e mais 3 anos e meio, são 7 anos, onde o livro de Daniel fala de 1 tempo, 2 tempos, mas 1 tempo e meio, e assim vai, 7 anos literais, como eles acreditam, ou 7 anos de tempo, não literais, né? A Bíblia fala assim que, em Apocalipse fala assim de que o anticristo, quando surgir, na grande tribulação, ele vai se colocar em pé, em frente ao mar. E uma besta vai emergir do mar. Depois ele vai dar um passo para trás, uma outra besta vai emergir da terra. E os 3, uma trindade satânica, vai montar a grande tribulação contra a igreja, no amilenismo, ou contra Israel, no dispensacionalismo. Mas por que emergir do mar? Por que uma besta que emergir da terra? Né? Tem a ver ali de governos, mar, multidão, né? Religião, terra, multidão, política, um governo político, religioso, submissos ao anticristo, que é Satanás, que será solto, né? Que depois será destruído, né? Então o Apocalipse vai narrar essa visão da história de Cristo, primeira vinda, Cristo, segunda vinda, e nesse período de o reinado da igreja, isso é o milenismo, tá? Que vai ser discutido em seus pontos depois, né? Mas é essa a interpretação que a Bíblia fala. A Bíblia, ela não traz em nenhum momento
uma narrativa dispensacionalista de 3 vindas de Jesus. Né? Você não vai achar nas Escrituras Sagradas a ideia dispensacionalista de que Cristo virá a primeira vez buscar a igreja, depois ele virá uma outra vez, né? Virá outra vez, bem redundante, né? Ele virá uma terceira vez para o quê? Reinar milenar. A Bíblia não fala dessa distinção. E o dispensacionalismo é tão sério, porque houve um tempo que Nostradamus marcou o fim do mundo, que era em 2000 e alguma coisa, né? E isso não aconteceu. Aí a desculpa foi sim que ele veio, sim, mas está nas nuvens, ainda aguardando o dia chegar, né? E nessa interpretação dispensacionalista, fatalista, de que Cristo vem para ficar nas nuvens, no ano 1996, lá no interior de São Paulo, uma cidade chamada Cosmópolis e Paulínia. Paulínia tinha na época a maior refinaria de petróleo da América Latina. Eu trabalhei lá, né, nesse período. E quando Nostradamus saiu com essa ideia, ele diz assim, que o mundo iria acabar naquele ano, ou na virada do ano. E uma adivinha lá, tá, da mãe de Ná, ela colocou assim, que numa cidade em São Paulo, né, onde o slogan era uma cidade feliz, que era o slogan da cidade de Paulínia, da política, né, essa cidade ia ser destruída. Então, quando saiu essa profecia, uma das grandes torres da Petrobras, ela entrou em colapso, houve uma falha instrumental e ela estava superaquecendo. E houve um protocolo de segurança para isso. E essas informações vazou para a cidade de Paulínia, que tinha o slogan Uma Cidade Feliz. O povo começou a ir embora e vender quase que de graça as casas. Arrumaram o problema da refinaria de petróleo, não explodiu, o mundo não acabou e muita gente com depressão, querendo se matar, porque tudo que construíram na vida deram por causa de crer numa profecia equivocada. Sabe qual foi a resposta? Quando questionado esses profetas, por que Jesus não voltou? Foi a visão dispensacionalista. Ele já voltou. Só que está nas nuvens, esperando mais algumas coisas acontecerem para arrebatar a igreja. Eles não erraram a data, só foram mal interpretados. Né? São visões errôneas, perigosas, de uma visão de Apocalipse. Eu, particularmente, não creio nessa concepção. Tá? Não, eu creio que nós vamos passar por parte da grande tribulação. E Mateus 24 diz assim, de que essa perseguição vai ser tão grande, que naqueles dias foram abreviados para que os eleitos fossem salvos. A igreja passará por parte dela e será arrebatada depois para viver com Deus. Tá? Dúvidas sobre isso aqui? A minha esposa falou assim, eles não vão entender nada que está falando. Né? É tão louco essas coisas que eles vão ficar com mais dúvida ainda. Bem, se vocês ficaram com mais dúvida, parabéns. Não era essa a intenção, mas é o que nós imaginávamos que ia acontecer. Alguma dúvida? Tinha que levantar a mão, né, Paulo? Nessa visão. Tá, nessa visão aqui. Nessa visão isso. Uhum. O purgatório aqui, vamos dizer assim, de que ele não está só na grande tribulação. Vamos dizer, se nós fôssemos desenhar aqui, Paulo, nós iríamos construir lá em cima um quadradão de chamar o lugar intermediário. Tá? E nós iríamos tirar a cruz.
Porque qual é a ideia do purgatório? Desde o primeiro homem até o último que nascer, ele não é salvo por Jesus. Independente se você crê em Jesus ou não, tá? Dependendo da sua fé, quando você morre, você vai para o purgatório. Porque o purgatório, o que ele é? É um julgamento e análise das suas obras práticas. O que você faz? Se você faz muita coisa errada, passa mais tempo lá. Faz pouca coisa errada, passa menos tempo. Mas todos passam. A ideia de purgatório é expurgar, purgante. Né? Limpar, é um momento de fazer limpeza do que é sujo. E lá você pode passar milhares e milhares de anos. Né? Então, todo esse período aqui nós estamos vendo, igreja arrebatada, milênio, para quem crê no purgatório, isso não existe. Entendeu? Não faz sentido ter um reino milenar, porque você tem que passar por purgatório. Não faz sentido você passar por tribulação, porque você tem que passar por purgatório. Então você vai passar por purgatório em qualquer momento, sendo crente ou não crente. Né? Então qual é a vantagem de ser crente? Você crente supostamente faz melhores coisas, fica mesmo tempo no purgatório. O não crente faz mais coisas ruins, passa mais tempo. Mas todos vão passar por purgatório, segundo alguns que creem. Né? Então tudo isso de Apocalipse cai por terra. E vale ressaltar, o porquê do purgatório é uma doutrina bíblica? Não. Tá? É um dogma religioso. E aconteceu quando? Quando a igreja teve uma visão em Roma e queria construir a Basílica de São Pedro, né? E para isso precisava de fundos, recursos financeiros para isso. Então, qual foi a melhor maneira de levantar recursos? Se, além dos dízimos e ofertas, eu negociar a salvação. Então, eu chegava para o Neri e dizia, Neri, tem Jesus, não tem Jesus, você é da igreja, não é da igreja? Isso não interessa. Jesus, você vai morrer. Você vai para o purgatório. Se você me dá R$1.000, eu como líder religioso, faço um certificado, um recibo, e te dou esse recibo. E quando você morrer, você chega no purgatório e apresenta o recibo. Você sai do purgatório. Tetzel dizia assim, passava com uma carruagem, com uma urna. Ao ouvir uma moeda cair no gasofilácio, eu vejo uma alma sair do purgatório. Só que tirar a alma dos vivos do purgatório não foi suficiente de recursos financeiros. Daí eu cheguei para o Neri e disse, Neri, pai morreu? Mãe morreu? Sim. Então, se você pagar mais 1.000 cada um, eu tiro também eles de lá. O avô, bisavô, tataravô, e assim vai. Papagaio, o cachorro, né? Aí você vai, quando você morrer, você vai com uma lista enorme de recibos, para apresentar, aí você vai direto. Então, essa foi a concepção de purgatório. Levantar seu dinheiro para a construção do sonho religioso da época, que era a Basílica de São Pedro. Tá? Nada a ver com a Bíblia. Tá? E como de nada a ver com a Bíblia, e na época que ela foi criada, né, na época que ela foi criada, Idade Média, o povo não lia a Bíblia. A Bíblia era proibido para as pessoas. Nem o clero, os padres da época não conheciam a Bíblia. Tá? Eles aceitavam tudo que era dogmático da igreja. Como não tinha a Bíblia, não lia a Bíblia, não tinham essas concepções. Então o povo não precisava crer nada disso. Aí criou-se só do purgatório. Entendeu? Então nós iríamos com um quadrado grande, anular tudo isso. Ela serve para todas as épocas. Se você pagar a indulgência, você compra a tua salvação. E convenhamos que hoje, não usando o termo purgatório, nós infelizmente encontramos no meio cristão muita gente pagando para comprar a graça e a salvação. Tem. Interpretações. A Jussara colocou bem isso. Que falando que teve pastores que ela perguntou, né? Disse,
Vejam bem, aonde que é esse lugar intermediário? Aonde que é o céu? Para essa visão dispensacionalista, aqui subiu para onde? Para o céu. Que céu? Intermediário. Céu meia boca. Quando que eles vão para o céu perfeito e eterno? Lá no final, quando acabar o milênio. Entende quando é complexo? Então existe um céu meia boca? Tem. A igreja foi. Está lá 7 anos. Aonde? Na bodas do Cordeiro. Vivendo no lugar o quê? Intermediário. Quando é que a igreja vai para o céu bom, perfeito mesmo? Quando acabar o milênio. Então, essa visão, que é o que talvez esse pastor acredita, né, faz o quê? Gente, que existe um céu meia boca. Não é o céu, é o céuzinho. Né? Então, existe o inferno meia boca, que é o inferninho. Que terá um infernão. Isso tem até hoje, crente meia boca. Né? Não só lá, como tem aí um monte por aí, né? Crente meia boca. Entende como essa visão é complexa? Né? Pensou você começar a ensinar que existe um céu intermediário, um céu meia boca, que depois você vai para um céu perfeito? É complexo, né? É bem polêmico nesse sentido. Amém, amados? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Pedir misericórdia de Deus, para que Deus tire as confusões da nossa cabeça, desse tal do Apocalipse. Vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui numa escola, Deus. Uma escola onde nós queremos ensinar a Tua palavra, mas muitas vezes, Deus, para ensinarmos a verdade, nós temos que também mostrar o erro, para corrigir os erros de interpretação. É verdade, ó Pai, de que esse tipo de estudo de Apocalipse, de profecias, às vezes nos traz muito mais confusões do que orientações. Mas isso serve de uma grande lição, Deus, de que nós, como crentes, nós temos que conhecer bem a palavra. Nós temos que ler bem a Bíblia. Nós temos que falar bastante com o Senhor, para que o Senhor nos coloque a visão correta e nos feche o coração das heresias, dos falsos ensinos, das coisas erradas, dos interesses humanos, religiosos, que às vezes passam por cristianismo e nos afastam do Senhor. Deus, nos ensina a Tua palavra. Que o Seu Santo Espírito ilumine a nossa mente, para que possamos compreender, que enche o nosso coração, para que possamos crer nas coisas do Evangelho, na palavra que vem do Senhor. Porque nós vemos na história tantos escândalos, tantas doutrinas de homens, tantas doutrinas de Satanás, confrontando, enganando, seduzindo as pessoas. Deus, nos dê a mente de Cristo, nos faça olhar o Teu reino como Cristo olhou, que possamos ter, Pai, o discernimento de rejeitar aquilo que não nos traz vitória. Nos abençoe no dia do Senhor que é hoje, nos dê um domingo na Sua presença, aqueça o nosso coração, nos traga à Sua casa à noite para ouvirmos a Tua palavra, Deus, e nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados, tenham um bom domingo.